Olá, amigos e seguidores do nosso canal. Que história é essa? Que história é essa que vamos falar hoje sobre a indústria de materiais bélicos do Brasil? Há alguns dias nós falamos sobre um drone brasileiro que é superior ao drone de Israel. Hoje lançamos a seguinte pergunta, abre aspas, todos têm interesse na Avibras, menos o governo brasileiro. Fecha aspas, disse um ativista sobre a venda da empresa. Mas se você gostar do vídeo, gostar do assunto, gostar da forma em que a temática foi abordada, clique no sininho e passe a fazer parte do nosso canal. Que história é essa? Fato é, pessoal, tendo dito isso, que o governo brasileiro demonstra menos interesse pela empresa estratégica de defesa Avibras do que seus homólogos chineses e australianos. Para analistas e sindicalistas, ouvidos pela agência de notícias da Rússia, Sputnik, o Brasil perde tecnologia, quadros qualificados, segurança e dinheiro ao ceder o controle da empresa para esses players, para esses atores estrangeiros. A venda da empresa do setor de defesa Avibras desperta o interesse de atores de peso como China, Austrália e Estados Unidos, mas não do governo brasileiro. O embate entre as empresas chinesa Noringo e australiana Defendtex contrasta com a inação de Brasília, que, ao que tudo indica, deixará a empresa ser vendida para grupos do exterior. De acordo com a Agência Brasil, o governo não demonstra disposição em assumir a dívida da Avibras, estimada em 700 milhões de reais, e estatizar a empresa, responsável pela fabricação de lançadores de foguetes essenciais para operações do Exército do Brasil. A possibilidade de estatização da empresa exigiria um recurso que o governo hoje não dispõe, disse o deputado federal Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. Não há condições nesse momento de, financeiramente, o governo entrar nessa. Seria uma solução, já que nenhuma empresa nacional se interessou até agora. Mas é importante ter a empresa funcionando. Para o presidente licenciado do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, Weller Gonçalves, a inação do governo brasileiro levará o país a ceder quadros, tecnologia e investimento a países estrangeiros, em detrimento da sua segurança nacional. Nos preocupamos com a venda da empresa pelo ponto de vista do segredo comercial. Muitos dos produtos que a Avibras fabrica foram desenvolvidos graças ao investimento de dinheiro por parte do Estado, disse Gonçalves à Sputnik. Então é o acervo tecnológico que pode ser entregue para outro país, o que para nós significa um crime lesa pátria. O sindicalista ainda questiona a perda de postos de trabalho qualificados no Brasil, caso a empresa seja entregue a grupos estrangeiros. Os trabalhadores da Avibras estão há mais de 15 meses sem receber salários, com poucas perspectivas de auxílio governamental no abatimento desses passivos trabalhistas. O mais provável é que a empresa seja vendida, porque ao longo desses 2 anos e meio de luta, não vimos nenhum interesse do governo em investir na empresa, o que para a gente é uma vergonha, disse Gonçalves. Ele disse ainda, vemos empresas de outros países interessadas, a mídia internacional cobrindo a venda, todo mundo querendo a Avibras, menos o governo federal. Isso é um escândalo. A falta de interesse de Brasília é a norma desde que o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas continuou sob Lula, afirma Gonçalves. Representantes do sindicato foram recebidos pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e pelo ministro de Defesa, José Múcio, mas nenhuma atitude concreta foi tomada por parte do governo para resolver o problema. Fundada em 1961 por engenheiros formados no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, ITA, a Avibras se destacou na área de foguetes de artilharia, tanto terra-terra quanto ar-terra. O desenvolvimento do sistema de artilharia de saturação diária Astro 2 na década de 1980 levou a empresa ao seu apogeu nacional e também internacional. Até os dias de hoje, 85% das receitas da Avibras são advindas das suas vendas ao exterior,
com destaque para países do Oriente Médio e África. Dentre os atuais clientes da empresa estão Forças Armadas da Arábia Saudita, Catar, Malásia e Indonésia. No entanto, a empresa alega problemas financeiros impostos pela pandemia, que teria inviabilizado a manutenção de seus contratos internacionais. O descaso do Palácio do Planalto com a Vibraz reflete a visão equivocada sobre a natureza das indústrias de defesa. Acredita o especialista militar e oficial da reserva da Marinha do Brasil, Robson Farinazzo. Segundo ele, esse setor estratégico não funciona como empresas comuns e depende de investimentos governamentais para crescer. Nenhuma empresa de defesa sobrevive sem o apoio do governo. Os Estados Unidos lideram o setor, investem bilhões em suas empresas como a Lockheed Martin, a Raytheon ou a Boeing, disse Farinazzo ao Sputnik Brasil. Os Estados Unidos adquirem aeronaves F-15 da Boeing, apesar de serem ultrapassados, somente para manter a empresa operando, e isso é uma visão estratégica. O oficial da reserva da Marinha lembra que empresas de defesa demandam anos não só para desenvolver os seus produtos, mas também seus quadros. Já que até os funcionários de chão de fábrica das empresas de defesa são técnicos altamente qualificados. O investimento para a defesa e investimento a fundo perdido não interessa se há lucro ou prejuízo imediato, porque o ativo da indústria de defesa é estratégico, vai além dos simples resultados econômicos, falou Farinazzo. O valor produzido por esse setor é imaterial, representa a nossa capacidade de defesa, segurança e também soberania. E esses valores estão sendo tratados de forma leviana no Brasil. Exemplo clássico da importância do papel do Estado na consolidação de empresas de defesa é a Embraer, que foi facilmente vendida após obter sucesso na área de aviação civil e militar, competindo com empresas líderes do setor como a Boeing e Airbus. Em contexto de aumento das tensões internacionais e da intensidade dos conflitos bélicos, as vendas de empresas do setor de defesa brasileiro deixaram o país ainda mais vulnerável. No contexto atual, os armamentos produzidos pela Vibraz teriam um papel relevante na recomposição da frota de submarinos brasileiros, que seriam armados com foguetes de alcance de até 300 quilômetros, aumentando sobremaneira a potência da Marinha do Brasil. A venda ou privatização de empresas de defesa nacionais não tem mostrado bons resultados historicamente. Exemplo eloquente é o da Ucrânia, que após o golpe de Estado de Maidan em 2014, entregou boa parte de sua indústria de defesa a atores privados com consequências desastrosas para o país. Até 2013, a Ucrânia mantinha uma das melhores indústrias de defesa do mundo, com cerca de 245 empresas. O primeiro porta-aviões da China, por exemplo, foi produzido na Ucrânia, relatou Farinazzo. O neoliberalismo fechou essas empresas. E hoje a Ucrânia depende totalmente do fornecimento de armas do exterior. É um mau exemplo. Após o fim da Guerra Fria, a falta de investimento na área de defesa já custou ao Brasil empresas importantes, como a Bernardini, que produzia o tanque MB-3 Tamoio para o Exército Brasileiro, com alto grau de conteúdo nacional, e a antiga empresa automobilística bélica Ingesa, produtora do carro de combate EE-T1 Osório. Os próprios Estados Unidos tiveram experiências negativas após reduzir o papel do Estado em indústrias estratégicas. Na década de 80, a retirada dos subsídios públicos aos estaleiros dos Estados Unidos levou à falência de dezenas de unidades, e hoje a Marinha norte-americana não consegue acompanhar o ritmo de construção da chinesa. Nesse sentido, o oficial da reserva Farinazzo, de novo, disse que é indiferente quanto à nacionalidade da empresa que adquirirá a Vibraz. Seja uma empresa chinesa ou australiana, o ônus para a segurança brasileira será o mesmo. Agora, quando a venda da Vibraz estava sendo feita para a Austrália, não havia o furor que vemos agora que uma empresa chinesa entrou no negócio. Uma pode? A outra não pode? Tem algo errado aí, questionou Farinazzo. A verdade é que existe um interesse muito grande em deixar que países ligados à OTAN
fiquem no controle da indústria de defesa brasileira. O governo dos Estados Unidos reagiu à manifestação de interesse da empresa chinesa Noringo, que propôs adquirir 49% da Vibras de acordo com a Folha de São Paulo. Diplomatas dos Estados Unidos já teriam pressionado o governo Lula a evitar o envolvimento da Noringo na transação. O desenvolvimento das Forças Armadas e indústria de defesa do Brasil não interessa a Washington e seus aliados, que temem a formação de um polo de poder na América do Sul capaz de contestar sua hegemonia hemisférica. A ideia é nos manter como compradores de equipamentos obsoletos e sem capacidade militar nenhuma. A intenção é destruir a capacidade militar do Brasil, por ele ser uma peça importante do BRICS, com capacidade para fortalecer o Sul global, concluiu Farinaso. E você, qual a sua visão? Qual a sua análise? O Brasil deve vender a Avibras para a China, para a Austrália, ou não vender e o governo federal injetar dinheiro que ele já falou que não tem? Vamos perder tecnologia? Vamos perder posições estratégicas? O Brasil é parte importante do BRICS? Pobre Avibras, o que o futuro te reserva? Se você gostou da matéria, da explanação, se você quer uma análise neutra, por favor, deixe o seu comentário. É o que nós do canal Que História é Essa? Pedimos. Até o nosso próximo vídeo encontro.